Bom, oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade. Hoje eu queria falar de um tema bem bacana, que é como eu lido com bloqueio criativo. Bom, hoje eu decidi então compartilhar com vocês 6 dicas sobre como eu lido com esse bloqueio criativo na hora de escrever. São dicas bem simples, eu não sei se você tem outros caminhos ou se você conhece outros caminhos para quando você está num daqueles dias bloqueados. Se tiver, compartilha comigo. Lembrando que isso não vale só para escritores profissionais, eu acredito muito na escrita como uma parte do cotidiano, como algo para a gente se expressar melhor no nosso dia a dia, para a gente entender um pouco melhor nossos problemas, nossas ideias, para a gente entender melhor nosso olhar em relação ao que a gente está ali experimentando. Agora, principalmente então para quem quer levar isso para um lado mais profissional, para quem quer escrever um livro, por exemplo, e para quem quer ali ter uma rotina de escrever diariamente, o que a gente faz quando lida com aquele bloqueio criativo de olhar para a página em branco e não saber o que fazer. Primeira coisa que eu faço é meio que ele aquecer os motores com outras leituras. Isso significa o quê? Que eu procuro leituras que me inspirem, escritores que eu sei que tem uma escrita boa, escritores que eu gosto de acompanhar, que eu sei que vai ter uma história bacana. Às vezes eu pego um livro ali também de surpresa, mas isso de ler outras histórias, de ler um pouquinho ali uma frase bem escrita, um parágrafo bem elaborado, um capítulo muito bom, sempre ajuda a tirar a gente da inércia. É bem provável que depois de você ler um pedacinho, você já vai querer ali escrever alguma coisa, vai lembrar uma ideia que você teve, vai ali sair daquele estado de inércia, pode ter certeza. A segunda dica, que é ali então o segundo passo que eu tomo quando eu tô num bloqueio criativo, e a primeira, que é só a leitura não deu certo, é escrever no papel. Geralmente essas duas coisas andam um pouco juntas. Às vezes eu gosto de escrever mais sentada ali no computador mesmo, que eu já produzo mais rápido, escrevo bastante, mas tem outro momento que eu gosto muito de pegar o livro ali que eu falei, algum livro que eu gosto, ler um pouquinho, vou lá para a sala, vou para o sofá, vou para outro ambiente e eu levo junto um caderno, porque eu vou escrever no papel. Normalmente isso de escrever no papel, ter esse contato manual, tirar um pouco a gente ali dos meios digitais, me ajuda muito a sair do bloqueio criativo. Eu acho que pode te ajudar também. Então experimenta, escreve ali no papelzinho solto ou reserva um caderno só para os seus momentos de escrita, um caderno para poesia ou um caderno que você gosta ali de relatar o que aconteceu no seu dia a dia. Eu acho que isso ajuda bastante. A terceira dica que eu dou, que é também um outro passo que eu digo, é ler anotações antigas. Isso porque geralmente quando eu tô na rua, quando eu vejo algum diálogo legal no metrô, quando eu vejo alguém acontecendo ali alguma história bacana, eu sempre anoto. Eu tento anotar no meu bloco de notas do celular, anotar em algum caderninho. Ou mesmo quando eu tô em casa, às vezes eu tô fazendo uma outra tarefa e lembrei de alguma coisa que eu quero escrever, mas eu não posso parar para escrever ele naquela hora, eu já anoto também um pedacinho de frase, e aí isso vai ajudar muito quando a gente estiver no momento de bloqueio criativo, porque a gente tá ali sem saber por onde começar. Provavelmente se você pegar essas anotações antigas, ler um pouquinho, isso também vai te aquecer para começar a escrever mais. Então, ó, outra dica, que já é uma dica dupla, anote tudo que você tem de ideia no dia a dia e quando estiver bloqueado, volte para essas anotações, leia um pouquinho delas. Agora, então, a quarta dica que eu queria dar, que é o quarto passo que eu tenho aí para quando eu tô no bloqueio criativo, e acho que para qualquer pessoa também, que é não ter medo do resultado final. Muitas vezes a gente não escreve ou não começa a escrever porque a gente fica com medo que vai escrever alguma coisa ruim, alguma coisa besta, sabe? Alguma coisa sem sentido. E pode ser que aconteça, mas a gente esquece que naquele momento ali inicial da criação, ninguém vai ler. Ninguém precisa ler o que você escreveu. Então vai sem medo mesmo, pega o computador, pega o papel, escreve o que vier na sua cabeça. Pode ser que fique ruim, pode ser que fique sem sentido, mas perca esse medo de começar a escrever. Se ficar ruim, você não vai mostrar para ninguém. O máximo que vai acontecer é você reescrever depois, voltar, arrumar um pouquinho ali, arrumar lá, e pode ser que saia algo muito legal também. Então é isso, comece a escrever sem medo do resultado final. A quinta dica que eu dou é assistir um bom filme. Eu acho que ela se parece um pouco com aquela que eu dei sobre ler um bom livro, e isso é porque ter contato com boas histórias, independente da mídia que a gente esteja, ajuda, desperta esse lado criativo na gente. Quem nunca terminou de assistir um bom filme e já terminou com aquela sensação de putz, eu queria ter pensado nessa história, sabe? Eu queria ter escrito isso. Mas muitas vezes, então, quando você termina de ver algo muito bom, isso vai te despertar, vai lembrar alguma história ali que você já pensou, algum personagem que você tem vontade de escrever. Então é isso, se alimente de conteúdo criativo, ou leia um bom livro, ou para um pouquinho e assiste um filme, ou até uma série bacana que você gosta bastante, que isso vai ajudar. Bom, e o sexto passo que eu trago para sair do bloqueio criativo, que é ali a sexta atitude que eu tomo se nenhuma dessas outras 5 tiver dado certo, é descanse.
deixa a mente relaxar um pouco. Bom, se você já tentou todos os passos anteriores, já leu um bom livro, já tentou assistir um filme ou ter contato com algo que você goste, já tentou escrever no papel, já recorreu às suas anotações antigas, já tentou começar a escrever sem medo do resultado e ainda assim está se sentindo bloqueado, às vezes é hora de deixar a cabeça descansar a mente um pouco. Então acho que o ideal é, quando você não está conseguindo mesmo sair do lugar, é fazer outra coisa, uma outra atividade que relaxa a mente. Pode ser até lavar uma louça escutando um podcast, ou vai correr no parque, vai só caminhar ali por perto, vai lanchar alguma coisa gostosa, ou vai, enfim, qualquer atividade que te deixe com a cabeça relaxada e te desconecte um pouco daquele processo de eu tenho que escrever, eu tenho que criar. Isso vai ajudar muito. Provavelmente quando você retomar mais tarde, você já vai estar ali, ó, com as ideias muito mais limpas para começar. E é isso. Se você tiver uma outra ideia, um outro processo ali que te tira do bloqueio criativo, compartilha aí comigo que eu também vou adorar saber. Tchau, tchau, gente!